Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o programa Rabboni Você, o programa do Terço da Libertação. Outro dia eu estava na missa e justamente o sacerdote, no evangelho daquela missa, ele leu este texto que eu vou ler hoje. Lucas 4, de 18 a 21. E quando ele estava lendo este texto, eu pensei comigo, este texto é para o programa Rabboni Você. Este texto é para nós. Este texto realmente vai tocar o nosso coração. E para isso vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, em cumprimento à tua palavra, envia teu Espírito, para que a tua palavra possa ser proclamada com poder e para que sinais e prodígios sejam realizados em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém, Jesus. E o texto é este: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos. Quando ele leu esse pedacinho desse texto, esse versículo 19, para pôr em liberdade os cativos, eu me lembrei do terço da libertação. Justamente a palavra de Deus contida no terço da libertação, ela é proclamada para libertar os cativos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para publicar o ano da graça do Senhor. E Jesus, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Bonito, não é? Todos tinham os olhos fixos em Jesus. Nós estamos com os nossos olhos, os olhos da nossa alma, do nosso espírito, de todo o nosso ser fixos em Jesus? É uma pergunta que a palavra de Deus nos faz. Versículo 21. Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a palavra de Deus que vós acabais de ouvir. Hoje. É hoje. É agora. Jesus está dizendo para você e para mim, agora se cumpriu esse texto. Aonde? Na pessoa de Jesus? Sim, Jesus se referia à pessoa dele. Mas, somente a ele? Não. A mim também. E também a você. Por que nós poderemos e devemos dizer como Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim. Você tem o direito de falar isto? Certamente você está dizendo que sim. E realmente é sim a nossa resposta. Nós fomos batizados em nome de quem? Na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você tem, eu tenho. Nós temos o Espírito Santo como Jesus. Provavelmente, nós não estamos cheios do Espírito Santo, como São Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos o Espírito Santo. Então, esse texto vai ser lido para mim e para você. Preste atenção agora. O Espírito Santo está sobre mim. Diga o seu nome. Regis, o meu nome é Regis e o seu?
Leia agora mais uma vez, vamos ler mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre mim, diga o seu nome. Isto, Regis. Porque Ele me ungiu, Ele me capacitou. Ele me ungiu para quê? Para enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar o Evangelho. Boa nova é o Evangelho. É justamente isto que eu e você devemos fazer. Anunciar o Evangelho a quem? Aos pobres. Somente aos pobres materiais? Não! Aos pobres espirituais, aos pobres materiais também, a todas aquelas pessoas que têm sede do amor de Deus, que precisam conhecer Jesus, que não têm sentido na vida, porque aquelas pessoas que não conhecem a vida em plenitude, porque Jesus diz, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em plenitude, e certamente todos nós precisamos receber esta boa nova, para recebermos junto com ela a vida que é Jesus, já que Jesus é a palavra de Deus, já que Jesus é a boa nova. E o que mais? Para sarar os contritos de coração. É você, sou eu que vai sarar os contritos de coração? Não. Quem vai sarar é a boa nova, é o Evangelho, é Jesus. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Através de nós, proclamando a palavra de Deus, proclamando o nome de Jesus, levando o nome de Jesus através da oração do terço da libertação, que todo ele é baseado na boa nova, no Evangelho de Jesus. Nós estaremos então anunciando a palavra de Deus, estaremos levando então os nossos corações, as pessoas que têm um coração contrito, sofrido, a receber a cura em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para anunciar aos cativos a redenção. Anunciar aos cativos a redenção. E quem é que vai libertar? Quem é que vai dar a redenção? É Jesus. É Jesus através da boa nova, não é? Para anunciar aos cegos a restauração da vista. Aqueles cegos físicos, sim, mas muito mais os cegos espirituais, que não estão enxergando a pessoa de Jesus, que não conhecem Jesus, que não conhecem a boa nova, que não conhecem o Evangelho, que não participam dos sacramentos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, para pôr em liberdade os cativos. E quem é que vai libertar? Quem é que tem o poder de libertar os cativos? É Jesus, é Jesus, é Jesus o nosso libertador. Então, meus irmãos, esta é a missão que Deus deu a Jesus através do Espírito Santo e que Jesus dá a nós quando ele diz no Evangelho de São Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo e por isso, meus irmãos, nós devemos realizar esta obra que está contida neste texto em Lucas capítulo 4. Jesus nos delegou isto: ide por todo mundo e pregai a palavra de Deus, pregai o Evangelho, pregai a boa nova a todas as pessoas, para pôr em liberdade os cativos do demônio, os cativos da doença física, os cativos da depressão, os cativos das brigas familiares, os cativos do ódio, do ressentimento, do pecado. Jesus é o nosso libertador, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, meus irmãos. Por isso nós precisamos conhecer a boa nova, o Evangelho. Por isso nós precisamos conhecer mais Jesus, que é revelado através da palavra
palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra, Jesus é o verbo de Deus. Eu quero que o Espírito Santo grave essas palavras em nosso coração. É a palavra de Jesus contida nos evangelhos que vai nos libertar, que vai nos remir, que vai nos curar, que vai nos salvar. Então, meus irmãos, não somente para nós, para que nós sejamos testemunhas desta cura, dessa salvação, dessa libertação, que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim e sobre você, para anunciarmos a boa nova, para anunciarmos Jesus Cristo vivo, como nosso único Deus, como nosso único Rei, como nosso único Salvador. Amém, Jesus? Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mas que texto lindo da palavra de Deus, este de Lucas 4, não é mesmo? Você já parou para pensar que através do terço da libertação, você também, que foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, se torna um anunciador da boa nova, um anunciador de Jesus Cristo, quando você testemunha as maravilhas que Jesus vem operando na sua vida, quando você partilha a sua fé na palavra de Deus, quando você ensina as pessoas a rezarem o terço da libertação, quando você divulga o terço da libertação. E como nosso coração é cheio de gratidão a Deus por esse presente maravilhoso que Ele nos deu, que é o terço da libertação. Quantas vidas convertidas, quantas vidas transformadas, quantas curas, quantos milagres. E temos aqui para partilhar com vocês um grande milagre que só mesmo Deus vivo pode operar. Jesus está vivo, Jesus está presente no meio de nós e como Ele fazia com os apóstolos, Ele continua fazendo na sua igreja. Ele confirma a sua palavra através de sinais e prodígios, de curas e de milagres. Vejam só, esse testemunho aqui é realmente maravilhoso e ele nos chegou lá de Campina da Lagoa, no Paraná, da Rosalina. Meus caros amigos da Rabone Editora, estou escrevendo esta carta para declarar e agradecer uma graça. Foi mais que graça, foi milagre mesmo, por isso preste muita atenção. Foi um verdadeiro milagre que eu recebi dia 10 de junho do ano 2000, às 6 horas da tarde, com a força do terço da libertação e o poder da água benta. É verdade, a água benta é um sacramental e Deus opera também maravilhas através do seu uso. Meu esposo estava com um problema grave no coração e nos pulmões. Ele fez eletrocardiograma várias vezes e o diagnóstico foi que a veia estava entupida. Os médicos disseram que ele já tinha perdido 80% de um pulmão e num período de 2 meses ele foi internado 5 vezes. Ele precisava fazer cateterismo, mas não quis fazer. E quando ele resolveu fazer, os médicos disseram que ele não aguentaria mais, como também não aguentaria, não resistiria a colocar o marca-passo. Então, a situação era realmente muito dramática. Nem sequer o cateterismo, nem sequer um marca-passo para aliviar, com 80% da capacidade de funcionamento do pulmão reduzida. Os médicos não garantiam que ele sobrevivesse, mas eu já rezava o terço da libertação pela saúde dele com muita fé e entregava tudo nas mãos de Jesus. Que coisa boa
quando a gente aprende a entregar tudo nas mãos de Deus e mais ainda a se entregar. O Senhor nos dá força, o Senhor nos levanta, nos dá coragem. A graça de Deus atua poderosamente em nós. Os médicos disseram que eu estivesse preparada, porque eu poderia me deitar à noite com um homem vivo e acordar no dia seguinte com um homem morto. Olha só que situação. Mas eu disse, eu tenho fé e sei que os médicos desenganam, mas Deus não desengana. Jesus é o nosso médico e Maria, nossa enfermeira. Certo dia eu estava sentada na área da minha casa e ele estava no hospital. Eu rezei o terço da libertação olhando para o céu. Quando terminei, peguei a Bíblia e falei, meu Senhor e meu Deus, fala comigo, pois quero te ouvir. Que lição linda! Essa irmã aprendeu que nós podemos conversar com Deus. Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. Deus nos fala através da Bíblia. Abri a Bíblia e o texto que o Senhor me deu foi o seguinte: Filha de Jerusalém, consola que o teu sofrimento está no fim. E eu respondi, seja feita a tua vontade, Senhor. Ela ficou sem saber o que ia acontecer. Se esse filha de Jerusalém consola, era porque o marido dela iria morrer ou ia ficar curado. Eu não sabia como seria esse fim, pois os médicos disseram que ele não tinha cura. E já fazia um mês que ele não podia ficar mais nem sequer na cama deitado. Ele passava a noite inteira sentado numa cadeira, porque não conseguia respirar. Ele não podia ter mais nenhuma crise forte, porque se tivesse, ele morreria com certeza. Eu chamei todos os parentes para visitá-lo, porque já estava com o corpo todo inchado. Num domingo de manhã, ele teve uma crise, mas os médicos não quiseram nem atendê-lo e o mandaram trazer de volta para casa. Na segunda-feira, às 6h, ele teve outra crise e morreu. O médico da família veio atender. Ele não tinha mais pressão, não tinha mais pulso, estava todo gelado e não abria mais os olhos. As minhas filhas estavam desesperadas, mas eu tinha ainda muita fé. Para que ele não morresse com sede, coloquei com dificuldade água benta na boca dele, dizendo uma continha do terço da libertação, com muita fé. Jesus, tem piedade. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva o José. Então, ele engoliu a água, abriu os olhos e sentou-se, completamente curado. Meus irmãos, ele não conseguia carregar um pacote de arroz de 5 quilos. Mas uns 5 minutos depois disso, ele estava em pé carregando um fardo de 60 quilos para a grande prova do amor de Deus. Por isso tudo, eu agradeço a Deus pela cura que o meu esposo recebeu através da oração do terço da libertação. Deixei passar todos estes meses e estou escrevendo apenas hoje porque eu queria ter certeza de que ele estava mesmo curado, porque o problema nunca mais voltou. As veias entupidas desentupiram instantaneamente com a oração do terço da libertação, sem precisar de operação. Por isso eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida
peço a vocês que me ajudem a agradecer e a louvar a Deus 1000 vezes glórias a Deus, 1000 vezes glórias a Deus, porque o nosso Deus é Deus vivo e nos dá a vida e é a vitória da fé. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, diante desse testemunho, nós queremos fazer um desafio a você. Evangelize, divulgue o Terço da Libertação, adquira vários exemplares do Terço da Libertação, distribua entre seus amigos. Você não acha que é maravilhoso poder levar Jesus vivo e o poder de cura, salvação e libertação que há em Jesus para o mundo inteiro? Então agora, não é, Regis? Vamos rezar uma continha do Terço da Libertação. Está colocando a mão aonde dói? Apresente a Jesus uma necessidade e vamos orar uma conta do Terço da Libertação. Eu creio que Jesus já está realizando uma obra poderosa de cura, salvação e libertação na nossa vida e na nossa família. Se Jesus me libertar, se Jesus me libertar, e a minha família, nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva. Segurando nas mãos de Jesus. Jesus liberta-nos, Senhor. Louve e agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus, Senhor, pelas curas, pela salvação e libertação. O Senhor está realizando em todo o Brasil. Meus irmãos, aqui termina com muita alegria o programa Rabboni Você. Nós queremos pedir que vocês agora olhem-se uns para os outros, abracem-se, sorriam e digam: sorria, Jesus te ama! Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre.